Fala galera, aqui é a professora Jéssica para mais uma aula de Química e o assunto de hoje é forças intermoleculares. Bora lá? Gente, é o seguinte, a gente já viu que um átomo ele pode se ligar a outro átomo através das ligações químicas. Então um átomo pode se ligar lá, se ele for um metal e um ametal, eles se ligam um com o outro e formam um composto iônico. Se for átomos ali de eletronegatividade parecidas, então eles podem se ligar e compartilhar elétrons ali, gerando a ligação covalente. E ainda tem a ligação metálica que a gente vai ver na próxima aula. Mas o que acontece? Então a gente viu um átomo se ligando no outro. Mas a gente sabe que o que acontece na natureza é moléculas se ligando umas com as outras. Então gerando aí coisas grandiosas. Então as coisas são grandes porque são milhares, bilhares de moléculas ligadas ali umas às outras. E o que acontece? Existem ligações entre as moléculas que são mais fortes. E aí, porque são mais fortes, a gente tem ali altos pontos de fusão e ebulição, porque é mais difícil separar uma molécula da outra. Tem ligações ali entre moléculas que são mais fracas. Então hoje o assunto é forças intermoleculares. O que é força intermolecular? É a força de ligação entre moléculas. Agora eu tô falando entre moléculas. E o que acontece, gente? Então, como eu disse para vocês, existem forças ali, eu tenho ligações entre moléculas que são fraquinhas, outras são mais fortes. O primeiro tipo de força intermolecular, e é um conteúdo muito importante, toda aula é importante, Jéssica. Gente, primeiro módulo inteiro é importante. Esse aqui, então, meu Deus. Então, o primeiro tipo de força intermolecular que eu quero falar com vocês é o dipolo induzido. Gente, dipolo induzido só acontece em moléculas apolares. Tá vendo que é uma coisa ligando na outra? Primeiro você tem que entender lá o que é a geometria das moléculas para depois entender polaridade e aí para depois entender força intermolecular. Então é um conteúdinho ali casadinho no outro. Então uma coisa é importante para entender a outra. Então, primeira coisa, dipolo induzido só acontece em moléculas apolares. Então como que funciona? Então as moléculas apolares elas se ligam umas com as outras, formando aí moléculas maiores. Mas como que funciona o dipolo induzido? O que acontece, gente? Imagina lá que eu tenho duas moléculas, isso aqui é o etano, então um hidrocarboneto, uma molécula apolar. Então eu tenho lá duas moléculas lá apolares querendo se ligar uma à outra. E aí o que acontece, gente? Então essa molécula é apolar. Qual que é a característica da molécula apolar? Eu não tenho um lugar ali, eu não tenho um átomo que puxa com mais força elétrons. Eu não tenho diferença de eletronegatividade entre os átomos. E aí acaba que a molécula fica uniforme. Eu coloquei esses vários sinais negativos aqui para demonstrar que a carga fica uniforme na molécula, então. No polar não, no polar eu tinha lá uma região mais eletronegativa. Aqui não, aqui a molécula inteira fica ali, fica uniforme as cargas, não tem um lado que puxa mais. Então eu tenho lá duas moléculas apolares que chegam uma perto da outra. Por elas serem uniformes, quando elas chegam uma perto da outra, as cargas negativas uniformes dela, o que vai acontecer quando eu chego perto? Vai tender a repelir, porque eu tenho carga para todo lado na molécula. É uniforme. Só que aí quando eu chego perto da molécula da outra, vai tender aqui, ó, as moléculas negativas de uma vai tender a se repelir e ir lá mais pro cantinho da molécula. E aí vai gerar um polo tão fraquinho, gente, tão fraquinho. Por quê, gente? Para ter esse tipo de ligação covalente entre moléculas aí, tem que ter uma diferencinha de polo. Tem que ter para ter a ligação entre as moléculas aqui. E aí o que acontece então? Então duas moléculas inicialmente apolares, e aí quando eu chego uma molécula perto da outra, vai ter aqui, ó, a repulsa de elétrons aqui. Então um elétron de uma vai tender a ficar lá mais no cantinho, gerando um polo aqui bem pequenininho positivo, e aqui vai ficar negativo e vai tender essas moléculas a se ligarem. Gente, característica do tipo aqui da força intermolecular de polo induzido. É uma força fraca, mas é uma ligação, é uma interação fraca. Então aqui, gente, eu tô falando já de moléculas que são apolares, então eu não tenho um lado mais forte. E aí o que acontece então? É um dipolo induzido, induz ali rapidinho, mas é
um tipo de interação fraca. E aí, gente, se é um tipo de interação fraca, a gente vai ter, por exemplo, ponto de fusão e ponto de ebulição baixos. Então, por quê? Porque o que acontece, gente? Para tirar uma substância do estado sólido e levar para o líquido, eu preciso da energia. E para fazer o contrário também, por exemplo, imagina uma molécula lá no estado gasoso lá, tirar ela do estado gasoso e voltar para o sólido, também eu preciso ali tirar a energia. Então o que acontece, gente? Por exemplo, se eu tenho lá uma substância no estado sólido e eu quero passar ela para o estado líquido, sabe o que acontece? Eu preciso dar energia. Se as ligações entre as moléculas forem fortes, eu preciso dar mais energia para quebrar ali a interação. Então, dipolo induzido é uma interação aí fraca. Então, o ponto de fusão e de ebulição vai ser mais baixo ali. Isso é muito importante você entender. Então, quando você tiver lá moléculas apolares ligando umas às outras, que tipo de interação, que tipo de força intermolecular eu estou falando? Dipolo induzido. E é uma interação fraca. Então, se é fraca, é mais difícil separar as moléculas. Então, consequentemente, eu vou ter ponto de fusão e ebulição baixos. A gente tem aqui, gente, o segundo tipo, dipolo permanente, ou também posso chamar de dipolo-dipolo, dá na mesma. E ali acontece entre moléculas polares. Então, imagina aqui que eu tenho duas moléculas polares. Como que eu sei que é polar aqui? Olha, tem um átomo aqui mais eletronegativo, então é uma molécula polar. Então eu tenho aqui, ó, então vai gerar um polo aqui, um breve polo negativo e um positivo. Aí eu tenho outra molécula de HCl aqui, que também vai fazer isso aqui, ó. Então vai gerar um polo positivo e o negativo. Então o que é o dipolo permanente? A parte negativa dessa molécula vai chegar lá perto da parte positiva. Então vai chegar aqui pertinho e vai se ligar. E aí vai gerar lá um composto. E aí o que acontece? Aí você imagina isso aqui acontecendo várias vezes, milhões de vezes. Por isso é que a gente tem os materiais aí que a gente consegue ver, porque uma molécula é tão pequenininha que a gente não consegue ver. Mas quando junta várias moléculas ligadas umas com as outras, a gente consegue ver os compostos. E aí então o que acontece então? Então a parte negativa, o polo negativo, vai se juntar aqui com o polo positivo lá da outra molécula. E aí a gente fala aqui que é um dipolo permanente ou um dipolo-dipolo. Gente, esse tipo aqui de interação é uma interação aqui mais mediana, é uma interação aqui mais forte em relação aqui, por exemplo, ao dipolo induzido. Dipolo induzido são moléculas apolares, é uma interação fraca. Aqui já é mais forte, digamos assim. Por quê? Porque eu já tenho polos. Gente, outro tipo de força intermolecular que existe é a ligação de hidrogênio. E é muito importante essa ligação de hidrogênio porque é uma força intermolecular extremamente forte. Então, é a ligação entre moléculas forte. Como que acontece, então? A ligação de hidrogênio é quando o hidrogênio de uma molécula se liga no flúor, no oxigênio ou no nitrogênio de outra molécula. E costuma-se muito confundir a ligação de hidrogênio com dipolo-dipolo. Olha aqui para vocês verem, gente. Isso aqui são 3 moléculas de água aqui, ó. Então eu tenho 3 moléculas de água aqui. Então tem uma aqui, uma aqui e uma aqui. E aí olha para você ver o que acontece. Então elas são polares lá, né? Então o que acontece? O hidrogênio aqui dessa molécula de água tá se ligando aqui, ó, com o oxigênio dessa aqui. Então, tô obedecendo a ligação de hidrogênio? Tô, porque não é o hidrogênio ligado a um dos 3. Então, aqui tá hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, tá aqui a ligação dele, ó. Olha aqui também, ó, oxigênio ligado ao hidrogênio dessa molécula aqui. Então, gente, o que acontece, então? A ligação de hidrogênio é o hidrogênio ligado a um desses 3 elementos. Então, se, por exemplo, eu tiver isso aqui, ó, por exemplo, aqui, HF. Aí eu venho aqui e coloco outro HF aqui, ó. O que vai acontecer? É um flúor ligado aqui a um hidrogênio. Então eu falo que é ligação de hidrogênio. Mas, gente, muito cuidado para não confundir a ligação de hidrogênio com o dipolo-dipolo. Os dois são polares. Então, tanto a ligação de hidrogênio quanto ali o dipolo-dipolo, eu falo, ou dipolo ali
permanente, eu falo ali que são duas moléculas polares, são moléculas polares se unindo. Só que aqui na ligação de hidrogênio, exclusivamente, é o hidrogênio, e anote isso aí, grifa, passa, marca texto, é o hidrogênio ligado no flúor, no oxigênio ou no nitrogênio de outra molécula. Então, muito cuidado com isso. E aí, gente, isso aqui é uma força intermolecular, é muito forte esse tipo de ligação. Por quê? Porque é o hidrogênio de uma molécula ligado a elementos ali de outras moléculas muito fortes. Esses elementos aqui são os mais eletronegativos da tabela periódica. Então a gente fala que é uma força aqui, uma relação intermolecular aqui extremamente forte, porque se trata aqui de elementos muito eletronegativos, os mais da tabela periódica aí. Então, gente, vamos aqui comparar a força aqui de atração entre aí compostos aí nas diferentes interações aqui. Gente, o que acontece? Quando eu tenho compostos iônicos, ligados ali, vários compostos iônicos ligados ali uns aos outros, eu falo que é o tipo de ligação entre moléculas ali mais forte. Então eu tenho a ligação iônica que é a mais forte de todas. Por quê? Porque geram íons, aí é aquela coisa que eu já falei. E aí aqui, gente, eu tenho aqui a ligação entre moléculas que acontece aí nos compostos covalentes. E aí qual que é a mais forte delas? Qual que é a força intermolecular mais forte? Ligação de hidrogênio. Então, se eu estiver comparando, por exemplo, um composto iônico e um composto molecular lá, que as moléculas se ligam através de ligação de hidrogênio, quem que é mais forte? O composto iônico aqui, ó. A ligação iônica gera estruturas ali com agregados ali muito mais fortes. E aí, então, se eu for comparar só compostos covalentes, que as moléculas estão ligadas aqui, quem que é mais forte? Então, quem é mais forte são as moléculas que se ligam por ligação de hidrogênio, depois de polo permanente e depois de polo induzido. Então, se eu comparar os quatro, que tipo de composto ali vai ser mais forte a ligação ali entre um composto e outro, entre as moléculas aqui no caso? Então, vai ser ligação iônica. Agora, depois, em sequência, vem ligação de hidrogênio, depois de polo permanente e, por último, de polo induzido. Gente, isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque tem relação com o ponto de fusão, como eu já disse, e ponto de ebulição. Por exemplo aqui, gente, os compostos iônicos. Os compostos iônicos são compostos aí que apresentam ponto de fusão e ebulição altíssimos. Por exemplo, o NaCl, que é o sal de cozinha, o ponto de fusão dele é lá na casa lá dos 1500 graus. Ou seja, então, para me tirar o sal do estado sólido para o líquido, eu preciso de 1500 graus. Ponto de fusão altíssimo. E por que o ponto de fusão dele é alto assim? Por conta da força entre os agregados ali, né? A força entre os compostos. Gente, vamos lá então para o último tipo aqui de força intermolecular que eu quero falar com vocês hoje. É a força do tipo aqui íon dipolo. Jéssica, como que funciona essa força íon dipolo? A gente já viu lá de polo induzido, de polo permanente, ligação de hidrogênio e a última aqui íon dipolo. E aí já para adiantar para vocês, é uma das forças das interações intermoleculares mais forte aqui entre as quatro que eu falei com vocês hoje. Só vai perder para ligação iônica isso aqui. Então, o que é aí a interação aí do tipo íon dipolo? Gente, é quando eu tenho uma molécula polar com elétrons livres, então essa molécula precisa ter elétrons livres. Jéssica, como que eu sei se uma molécula tem elétrons livres? Você aprendeu a estrutura de Lewis, né? Então, se tiver dois eletronzinhos lá soltos na molécula, a gente chama de elétrons livres. E aí, se te der uma molécula lá, você consegue até montar a estrutura e descobrir. Então, é quando uma estrutura polar com elétrons livres se ligam a um íon, um cátion ou um ânion. Jéssica, como assim? Vamos entender isso aqui. Por exemplo, quando eu jogo lá o NaCl em água. O NaCl é um composto iônico. Quando eu jogar ele em água, ele vai dissociar e vai virar lá o cátion Na+, e o ânion Cl-. Então, ele vai virar íons. Beleza. A água, gente, a água é uma molécula polar com elétrons livres. E aí, sabe o que vai acontecer aí quando eu jogo, então, esse sal na água?
o que vai acontecer? A parte de elétrons livres aqui vai se aproximar do cátion, que é positivo. Então, aqui é negativo, né? Aqui forma um polo negativo que vai se aproximar aqui do cátion positivo. E aí, por isso é que é extremamente forte esse tipo de interação entre duas moléculas. Por que é extremamente forte? Porque está envolvendo aqui, ó, íons. Está envolvendo íon, e íon é interação muito forte. Está envolvendo aqui carga eletrostática. Então, gente, o que acontece? Vai acontecer basicamente isso aqui que eu mostrei para vocês. Então, a parte aqui de elétrons livres da água vai tender a se ligar lá no cátion. E a parte do hidrogênio, que é aqui parcialmente positiva, vai tender aqui a se ligar aqui no ânion, que é o Cl-. E isso vai acontecer, gente, olha para vocês verem o que vai acontecer. Aí vai vir outra molécula de água aqui e vai ligar aqui no Na. Aí vai vir outra molécula de água aqui e ligar no Na. Vai vir outra e ligar no Na. De modo que vai cobrir todo o meu Na. E quando há essa cobertura total, acontece um processo que a gente chama de solvatação. É quando a água cobre ali todo o meu íon. E acontece aqui no Cl- também, é a mesma ideia. Só que aqui não vai ser os elétrons livres aqui da água, vai ser o hidrogênio que é positivo. Então o hidrogênio aqui, ó, vai ligar lá também. Outro hidrogênio. E vai aqui, ó, circular toda a parte aqui, ó, do meu ânion aqui. Então, gente, por que então a íon dipolo é o tipo de interação mais forte? Porque está envolvendo íon. E aí, a partir do momento que envolve íon, vira ali força eletrostática e o negócio fica muito mais forte. Então, aqui está o tipo de força intermolecular mais forte, inclusive, que a ligação de hidrogênio, que é uma interação forte, mas essa aqui chega a ser mais forte ainda. E promove lá, por exemplo, a solvatação, quando eu falo ali, porque eu tô falando isso aqui, acontece em ambientes aquosos, então acontece a solvatação, que é quando a água percorre ali, centraliza, fica em volta todinho do meu íon aqui. Então é solvatação o nome desse processo. Gente, então vamos lá, vamos comparar então os vários tipos de forças aqui que tem entre as moléculas e no caso aqui da ligação iônica entre os compostos iônicos. Então, gente, o que acontece? A interação mais forte aqui que eu tenho é a ligação iônica, porque como eu disse para vocês, a ligação iônica acontece entre íons, então eu envolvo ali cargas eletrostáticas. Então, gente, o que acontece? A ligação iônica ali é a mais forte. Então, por exemplo, ali, quando eu junto o NaCl, que é um composto iônico, vários NaCl, vários NaCls, esse tipo de interação de um composto com o outro é extremamente forte. Então, se eu estiver comparando a interação entre compostos iônicos e, por exemplo, qualquer um desses aqui, a ligação iônica vai ganhar. Agora, se eu estiver comparando aqui compostos covalentes, que são todas essas interações aqui acontecem em compostos covalentes, aí quem que ganha aqui a briga? Então, o tipo de interação íon-dipolo é a mais forte. E aí, seguida aqui da ligação de hidrogênio, depois dipolo permanente, que também pode ser chamado de dipolo-dipolo, e por último, dipolo induzido. Então, gente, a ligação iônica ganha de todo mundo. Mas se eu estiver comparando só entre eles aqui, essa é a sequência de força. Então, dipolo induzido é a mais forte. Ligação de hidrogênio, segunda mais forte. Dipolo permanente, terceira mais forte. E termina aqui dipolo induzido, que é fraquinho. Jéssica, por que você está falando tudo isso? Gente, porque tudo isso aqui interfere no ponto de fusão e ponto de ebulição. Por exemplo, lá os compostos iônicos. Gente, para tirar um composto iônico do estado sólido e colocar ele para o estado líquido, você tem que colocar muita temperatura. Sabe por quê? Você tem que dar muita energia. Sabe por quê? Porque a interação aqui entre os compostos é extremamente forte. Então, para você quebrar essa interação de um composto com o outro ali, você tem que dar muita energia.
Então, gente, por exemplo, o sal de cozinha, que é o NaCl aqui, que é um composto iônico. Para tirar ele do estado sólido e levar para o líquido, eu preciso de uma temperatura lá na casa dos 1500 graus. Então é muita coisa. Agora aqui, ó, comparando todos esses aqui, gente, geralmente os pontos de fusão e ebulição, quando se trata de um íon dipolo, é maior. Maior do que a ligação de hidrogênio, que é maior que dipolo permanente e que é maior aqui que dipolo induzido. Então, gente, a primeira coisa que você se pergunta, na hora, vamos lá, você vai comparar vários compostos. A primeira pergunta que você tem que fazer é ligação iônica ou covalente? Se for ligação iônica, se você estiver comparando dois compostos e um for iônico e outro for covalente, quem que ganha? Quem vai ter maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição? O composto iônico. Vocês já entenderam isso, acredito. Então vai ser o composto iônico, por quê? Porque a interação dele é mais forte. Agora vamos supor que eu esteja comparando dois compostos covalentes e com diferentes tipos de interação aqui. Quem que ganha? Essa é a sequência de força. Então se for um íon dipolo com ligação de hidrogênio, quem vai ganhar aqui? O íon dipolo, a interação é mais forte, então o ponto de fusão e ebulição de um composto íon dipolo vai ser maior do que um composto de ligação de hidrogênio, que vai ser maior do que o dipolo permanente, dipolo aqui a gente chama também, que vai ser maior que o dipolo induzido. Então se eu pego duas moléculas lá e as duas ali são ligação covalente, né? E aí vamos supor, uma é dipolo, íon dipolo e a outra ali é a ligação de hidrogênio. Quem ganha? Íon dipolo. Então, quando eu pego só ligação covalente, a primeira coisa que você tem que se perguntar é polar ou é apolar? Por quê? Porque se for polar, vai se encaixar aqui, ó, em uma dessas três, íon dipolo, ligação de hidrogênio ou dipolo permanente. E aí você compara uma com a outra. Se for apolar, só pode ser aqui dipolo induzido, que é a interação mais fraca de todas. Gente, então, se você não estiver entendendo essa aula, volte e assista quantas vezes for necessário. Vocês vão ver na lista de exercícios que eu estou deixando sobre essa aula aqui, que no Enem, quase todo ano cai questão sobre força intermolecular. Para você comparar dois compostos. Geralmente a questão te dá dois compostos. Lá um, por exemplo, íon dipolo, que tem interação íon dipolo, e outro lá que tem ligação de hidrogênio, para você comparar e ver quem, por exemplo, tem maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição, qual força, qual das forças aí dos tipos de interação é mais forte. Então sempre cai isso no Enem. Então eu preciso que você entenda isso aqui. Então o ponto de fusão e ebulição vai estar ligado aí ao quê? As interações, as forças que tem nas ligações aí entre as moléculas ou entre os compostos. Jéssica, vamos supor que eu estiver comparando dois compostos que fazem o mesmo tipo de interação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, olha aqui para vocês verem. Gente, a gente tem aqui a molécula de água, duas moléculas de água e duas moléculas aqui de HF, que é o ácido fluorídrico. E aí, o que acontece? Os dois, se a gente for olhar aqui, os dois fazem ligação de hidrogênio. Aqui é duas moléculas de água ligadas e é ligação de hidrogênio, a força que une essas duas moléculas. Como que você sabe, Jéssica? Olha, tem um oxigênio ligado no hidrogênio. Toda vez que você tiver um hidrogênio de uma molécula ligada no nitrogênio, no flúor ou no oxigênio, é ligação de hidrogênio. Então, olha, o oxigênio de uma molécula está ligado no hidrogênio de outra, então é ligação de hidrogênio. Olha o HF aqui, o flúor de uma molécula está ligado aqui, ó, no hidrogênio da outra, então também é ligação de hidrogênio. Jéssica, quando eu tiver esse tipo de caso aqui, que eu tenho moléculas com o mesmo tipo de força, como que eu comparo, como que eu sei ali qual é a interação mais forte, qual vai ter maior ponto de fusão e ebulição? A que for maior, gente. Tiver aí maior quantidade de elementos, ela vai ter maior força. E aí, consequentemente, vai ter aí maiores pontos de fusão e ebulição. Então, comparando aqui as duas, a água e o HF aqui, quem é que tem mais elementos? A água, né? A água aqui são 3 elementos, então a molécula é maior. Se ela é maior, a força entre elas também vai ser maior.
E também aqui o ponto de fusão e ponto de ebulição também vai ser maior. Então, se a gente estiver comparando aí compostos aí que fazem o mesmo tipo de interação, a gente olha o tamanho da molécula. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. E como eu disse, se você não entendeu, volte e assiste 30 vezes, porque principalmente esses conteúdos aqui, eles são extremamente importantes para o seu sucesso nas provas de vestibulares, nas provas de Enem. Então é isso aí, galera. Até a próxima.